Bom, então hoje a gente vai conversar sobre bem-estar digital e saúde, tá? Seja bem-vinda, Thalita, que chegou agora também. Então, primeira coisa que a gente vai conversar é o que é bem-estar digital, né? Então, bem-estar digital é um campo super novo, ele começou a ser estudado principalmente na Inglaterra, e ele está dentro do campo da saúde mental, tá? Mas é do interesse não só dos psicólogos, mas de outros profissionais, da psicologia social, de outros profissionais de saúde, profissionais de áreas correlatas que trabalham no bem-estar. Em paralelo, a gente poderia dizer, por exemplo, que enquanto o médico cuida da saúde, a gente tem outros profissionais que cuidam do bem-estar, mesmo no offline, né? Então, o professor de educação física, um fisioterapeuta, ele é um profissional que trabalha com bem-estar, um nutricionista, né? Então, o bem-estar, ele engloba não só a saúde física e a saúde mental, tá? E o bem-estar digital, que é esse campo mais novo, mais específico, como é que ele pode ser definido, tá? Para a gente alinhar. Ele pode ser definido como as capacidades e as habilidades que o indivíduo tem que aprender, tem que desenvolver para lidar de uma forma mais equilibrada com o universo digital, tá? E se a gente for bem sincero com a gente mesmo, a gente não recebeu essa educação, porque, na verdade, nós somos a primeira geração que temos o desafio de educar os nossos filhos e, ao mesmo tempo, nos educar com relação aos limites do nosso uso do digital. E a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso com os nossos pais, ou alguém disse para vocês quanto tempo você poderia ficar no celular por dia. Alguém disse você que horas você tem que desligar o celular, que você não deve levar o celular para a cama, por exemplo, né, para sua cabeceira. Então, boa noite, Claudeci, seja bem-vinda. Então, essa educação com o digital, ele é super importante para que a gente não chegue ao ponto da gente ter as consequências que já existem para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Só para vocês terem ideia, já existem programas formais de recuperação, sobretudo de jovens com dependência não só em gaming, que é os jogos online, mas também vícios em tecnologia. Então, o sistema britânico de saúde hoje, o NHS, que é o sistema público, ele já trabalha, ele já tem tratamento, já tem uma clínica especializada nisso. E nos Estados Unidos, aqui pertinho de onde eu moro, em Seattle, eles têm uma clínica particular chamada Restart, que é para vício, não só em game, mas vício em internet também, tá? Então, assim, o problema já chegou num ponto de ter clínica especializada para isso. Então, um dos caminhos para que a gente evite de chegar ao adoecimento, né, da gente perder de fato a nossa saúde, é que um dos caminhos, inclusive pelos próprios psicólogos que trabalham nessa área de vício, de dependência de tecnologia, é que a melhor prevenção é a educação, tá? Então, para a gente tomar consciência desse problema, eu vou tentar ajudar vocês a identificarem de uma forma mais prática, para vocês verem se vocês vão vestir a carapuça ou não, ou se de repente vocês têm algum amigo, algum parente, algum filho, um sobrinho, etc., que já tem de repente, alguns sintomas que são sinais de alerta, né? Não é um diagnóstico completo, porque isso depende de uma série de informações, né? Mas existem alguns sintomas, tanto físicos quanto psicológicos, que são sinais de alerta de que a gente precisa buscar alguma ajuda com relação à nossa saúde e nosso bem-estar digital, tá bom? Vamos lá para os nossos sintomas, vamos ver se vocês vão se identificar, tá bom? Seja bem-vinda, Bárbara. Bom, primeiro sintoma que pode ser um alerta para a gente são os sintomas de ansiedade. De uma maneira bem simples, eu vou definir aqui só para fins didáticos, tá, gente? Então, por exemplo, se você tem pensamentos recorrentes, repetitivos ou acelerados, muito preocupado principalmente com relação ao futuro, se você sempre está no mundo, minha psicóloga dizia assim, o ansioso, Juliana, é a pessoa que vive no mundo do e se? E se isso acontecer? E se, no caso do contexto da pandemia, por exemplo, isso tudo foi um grande estopim? Porque se você já era ansioso, você teve mais motivos para ficar ainda mais ansioso, né? Porque você começa a pensar, e se eu perder meu emprego? E se alguma pessoa da minha família ficar doente? E se? Tá? Então, independente dessa situação de crise que a gente está vivendo, o ansioso, ele cria cenários, né? Normalmente os piores cenários, e começa a esses múltiplos pensamentos de antecipação.
né? São pensamentos antecipatórios, recorrentes e preocupados. Então, esse é um dos primeiros sintomas. Então, se a gente está sentindo um aumento da nossa ansiedade, é possível que tenha alguma relação também com a forma que a gente está gerindo a nossa vida digital. Lembrando que não é a única causa, né? A gente vai chegar um pouquinho mais à frente nesse alerta. A nossa vida digital é só uma parte da nossa vida, né? Ela não é a única causa, normalmente, de ansiedade. Mas ela pode contribuir para acentuar os sintomas de ansiedade, tá bom? Outro sintoma, sintomas de depressão. E também de uma forma bem didática, bem simplificada, só para vocês entenderem, né? Que sintomas podem ser esses? Choro intenso e frequente, um sentimento de tristeza muito profundo, um sentimento de desesperança. A frase, por exemplo, mais clássica, que a gente pode ajudar vocês a entenderem, é quando o depressivo tipicamente pensa, isso nunca vai passar. Então, esse sentimento de desesperança com o futuro, seja um cenário, no caso de saúde, como a gente está vivendo, seja um cenário individual de um problema de um desemprego, por exemplo, financeiro, de dívida, etc., ou qualquer outro cenário, mas é um cenário de desesperança, uma sensação de que aquilo é maior do que ele, né? Então, isso é um outro sintoma. Sintoma de estresse também pode estar relacionado ao nosso bem-estar, à nossa falta de cuidado com o bem-estar digital. Então, por exemplo, cansaço físico e mental muito grande ou acentuado, dificuldade de dormir, flutuações no humor, irritabilidade. Então, isso também compõe esses sintomas. A própria insônia, seja dificuldade para dormir, seja despertar noturno. Não sei se vocês estão se identificando com alguns desses sintomas ou se perceberam em vocês ou nas pessoas próximas de vocês que esses sintomas pioraram depois dos excessos de informação que a gente começou a consumir na pandemia, né? Fadiga, ou seja, cansaço, sensação de cansaço muito grande. Dores de cabeça podem ser um sintoma do excesso do uso do celular também, por uma série de razões. Fadiga ocular, existem já algumas preocupações no campo da oftalmologia, que demonstra que por conta do maior tempo de uso de tela e pela introdução cada vez mais cedo na vida das crianças e o tempo de exposição, essas duas coisas combinadas têm feito um aumento, tem gerado um aumento no número de casos de miopia, né, em função desses hábitos. Então, é uma outra preocupação, né, que existe em relação à saúde, esse impacto do bem-estar e do digital na saúde. Dores musculares, então, por exemplo, dores lombares, né, nas costas, como popularmente a gente chama em Recife, né? Então, aquelas dores na lombar, principalmente, por conta do tempo sentado, trabalhando em frente a uma tela. Quando eu falo tela, é o celular, é o tablet, é o computador, tá, gente? Telas engloba tudo isso. Cervical, eu não sei se vocês sentem, ou se vocês já perceberam, ou já testemunharam, principalmente os adolescentes, eles passam muito tempo olhando o celular, mas principalmente na posição com o queixo muito para baixo. Então, quanto mais acentuado é essa posição, essa inclinação, quanto maior esse grau, maior o peso na nossa cabeça. E isso tem gerado também um aumento de problemas na cervical, por conta do tempo que a pessoa fica nessa posição olhando o celular, tá? Então, eu já vi campanhas, inclusive, em escolas particulares em Recife, com relação a isso, alertas, cartazes, eles estão organizando palestras, inclusive, para alertar os pais do aumento de problema com palestras com fisioterapeutas e tal, equipe multidisciplinar, porque já estava sendo uma preocupação. Então, esse foi um resumão assim, para vocês entenderem o cenário, né, preocupante que essa falta de cuidado que a gente pode ter e os impactos que podem ter na nossa saúde física e psicológica também, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, quando eu começar a explicar alguns caminhos, alguns passo a passo para vocês, vocês podem colocar as dúvidas de vocês também aqui nos comentários, tá bom? Então, por que cuidar do nosso bem-estar digital é cuidar da nossa saúde, tá? Primeiro, porque o pouco cuidado com o nosso bem-estar digital, ele pode ser o estopim para problemas pré-existentes. Então, por exemplo, perfeito, exatamente, Thalita, a questão de passar um tempo editando no celular, quando a gente trabalha com o celular, é uma tentação a mais. Eu já comecei, depois desse processo de estar produzindo conteúdo, escrevendo e tal, eu estou usando muito mais o WhatsApp Web.
eu escolhi um programa de edição de vídeo. Eu estava com umas 4 ou 5 opções, Thalita, e perguntava um, perguntava outro, um professor que trabalhava com tecnologia, uma outra amiga que trabalha com marketing digital. Mas você vai acreditar que eu acabei optando pelo programa específico por conta de ter a versão web e ter a versão no celular. Porque eu estava começando também a me sentir incomodada de trabalhar muito tempo ao celular. Então, quando a gente está atenta, como você está atenta, já sentindo esse sintoma, é um primeiro passo, né? Porque se você já consegue estar aware, ou seja, está consciente, está desperto, tá ligado, que tem uma associação entre seu tempo editando no celular e as dores que você está sentindo, então você já percebe o problema. Então, isso já é um primeiro passo para você dar um segundo, que é tentar mudar alguns hábitos, né? Quando a gente nem sequer percebe essa relação, por exemplo, a pessoa começa a ter dificuldade para dormir, mas não corta o hábito de ficar olhando o celular na cama, vendo filme antes de dormir, e ela não percebe nenhuma relação de uma coisa com a outra, aí é mais difícil, porque nem a tomada de consciência a pessoa ainda teve, né? Então você já deu o primeiro passo. Parabéns, tá bom? Bom, com relação à questão do estopim que eu estava conversando com vocês, é só para fazer um alerta de que o digital, muitas vezes, né, por exemplo, o excesso de informação que muitas pessoas consumiram no início em função da pandemia, por exemplo. Se você tem um problema pré-existente, ou seja, você já tem um transtorno de ansiedade, você já tem um humor depressivo, você já tem um histórico familiar, enfim. Então, se você tem condições pré-existentes, ou você já teve episódios de síndrome do pânico, por exemplo, e aí você começa a consumir notícias de todas as fontes, vídeos no WhatsApp, notícias no jornal, notícias que misturam fake news com notícia de credibilidade, e você começa a consumir isso em grande volume, em grande tempo, em grande intensidade, essa notícia ou esse excesso de informação, por exemplo, ela pode ser um estopim, ou seja, como se fosse uma bomba, né? Que está ali guardada, ou algum problema pré-existente que talvez você não estivesse cuidando antes, seja de uma depressão, seja de ansiedade, seja do pânico. E aí, quando você está com essa bomba já guardada e você começa a ter esse processo de não saber como lidar com o digital, essa bomba estoura. Então, o que aconteceu com muita gente nesse processo de consumir informação, por exemplo, que é só uma dimensão do bem-estar digital, não é a única, sem critério nenhum, sem educação digital nenhuma, muita gente sofreu consequências, ou está sofrendo consequências por conta de não ter as habilidades para lidar com essa questão da tecnologia, tá? Então, é um estopim, não é a única causa. Então, o problema pré-existente, ele já estava lá, já estava guardado, talvez sendo tratado ou não, né? Problemas de saúde, também um outro alerta, antes da gente explicar o como. Problemas de saúde em geral, ele é multifatorial, tá, gente? Então, eu não estou querendo fazer uma relação de causa e efeito simplória, ou seja, se você não cuida do seu bem-estar digital, ele vai ser a única causa que você tem um problema de saúde. Não é disso que eu estou falando, né? Então, a gente tem outros fatores, como a genética, como histórico de vida, o cultivo de hábitos saudáveis em outras dimensões, por exemplo, se você tem bons hábitos de higiene do sono, se você tem uma boa alimentação, se você tem uma rotina de exercícios. Então, todo esse conjunto de estilo de vida, né, que você tem, ele vai te ajudar a ter mais saúde ou menos saúde. Então, o bem-estar digital, ele vai ser só um dos componentes desse complexo que chama-se o ser humano, né? Então, cuidar do nosso bem-estar digital é como se fosse mais uma dimensão, né? Então, do mesmo jeito que a gente deve cuidar por exemplo, dos nossos hábitos alimentares e que a gente já tem como certo, se eu comer bem eu vou ter mais saúde, a gente também tem que começar a perceber que se eu cuidar bem da minha vida digital, eu também vou tender a ter mais saúde mental, tá? Então, são um conjunto de bons hábitos, certo? Que junto com os outros bons hábitos que eu falei para vocês, vão compor a nossa saúde lá na frente, certo? Bom, outra questão é que quando a gente não cuida bem, né, ou regularmente da nossa saúde, quando a gente não escuta os nossos sintomas, esses sintomas que eu falei para vocês no início, a gente está sentindo insônia, a gente está sentindo que está aumentando a ansiedade, está com sinais de depressão, que está com dor de cabeça frequente, dor lombar, dor na cervical, e a gente não escuta nosso corpo, não escuta
os nossos sintomas, então eles acabam sendo agravados, piorados por conta do nosso descuido também com o digital, certo? Bom, vamos agora para o como, né? Vamos agora começar a entender como é que a gente pode, no final das contas, cuidar desse nosso bem-estar digital, certo? São 4 grupos de dicas que eu vou dar hoje para vocês. E, basicamente, é a gente gerenciar informação, nosso trabalho, nossos estímulos visuais e o nosso tempo de tela, tá? Então, são esses 3 grupos que eu vou dar a dica para vocês. Então, primeira forma, como a gente pode melhorar o nosso bem-estar digital. Primeiro caminho, definir os seus momentos sagrados. Então, esses momentos sagrados, que eu chamo, são os momentos em que a gente determina claramente em que, nesses momentos, eu não vou estar no online, eu não vou pegar o meu celular nesses momentos, porque eles são tão importantes que eles são sagrados para o meu bem-estar, ou para meu relacionamento com as pessoas na minha vida. Então, que momentos sagrados eu considero fundamentais e que eu sugiro que vocês reflitam e pensem sobre eles? Primeiro momento sagrado é a hora de dormir. Então, a gente tem, no uso do celular, uma das causas, isso já está sendo comprovado por várias pesquisas científicas, os estímulos visuais que a gente tem, não é só a questão da luz azul, ou do celular ter filtro de luz azul, ou de você colocar um óculos de filtro azul, já tem empresas fazendo filtro, inclusive em óculos, para a pessoa colocar e poder ficar à vontade à noite vendo o celular. Mas isso é apenas uma parcela da questão. A luz azul, que é um estimulante, né, que faz com que o cérebro da gente entenda que a gente pode ficar em alerta e acordado, não é o único estímulo. Os estímulos visuais, das cores, dos contrastes, os conteúdos estimulantes, né? Então, isso faz com que a gente fique mais desperto. Então, qual é a recomendação hoje? É que a gente desligue o celular de 1 a 2 horas antes da gente ir para a cama. Que a gente não leve o celular como nosso companheiro para dormir do nosso lado, tá? Se você levar porque você ainda não comprou, como eu ainda não comprei um relógio novo, então vocês levem como despertador com ele desligado ou ele no modo avião, de modo que vocês não caiam na tentação de pegar o celular para dar uma olhadinha antes de dormir. Então esse é um mau hábito que às vezes não percebe. É um desafio, né, Vivi? Eu sei. Porque o hábito, ele se instaura pela repetição, né? Bem-vinda, Cléa, também, que entrou agora. Parabéns pelo aniversário hoje. A gente os hábitos, eles se instauram, às vezes, de uma maneira que a gente, às vezes, não percebe, não toma consciência dele. Só que a gente repete tanto que a gente, às vezes, sente dificuldade, por mais simples que ele seja, né? Mas é um exercício, tá? Que todos nós conseguimos. Você já deu o primeiro passo, como eu falei para a Thalita, que você está tendo consciência disso, Vivi. Então, isso é importante. Outro momento que eu considero sagrado, momento do acordar. Esse hábito, às vezes, também que algumas pessoas têm de acordar, a primeira coisa que pega, como o celular é um despertador, né? Às vezes a pessoa pega o celular, principalmente se está online, se não está em modo avião, a tendência da pessoa é querer dar uma olhadinha rapidinha nas mensagens. Então, isso tem alguns problemas. Primeiro, que você se desconecta dos seus sentidos, de despertar o seu corpo. Tem a questão do estímulo. E tem a questão de dispersar mentalmente de um horário nobre, de produção, de leitura. Então, eu um dia desses ouvi no perfil de uma amiga minha chamada Roberta Ferretti, que ela inclusive tem um livro sobre tela com cautela, que é bem interessante, que é mais voltado para a educação de crianças e de adolescentes. E ela fez um paralelo num dos posts dela, dizendo assim, gente, a gente olhar o celular, as redes sociais da gente no primeiro horário do dia, quando a gente acorda, é a mesma coisa da gente pegar a nossa melhor roupa, a nossa roupa de festa no armário e colocar para tirar o lixo de casa. Ou seja, você colocar aquilo que é mais nobre no seu primeiro horário do dia para fazer uma coisa banal, que seria checar a rede social. Então, o problema não está em a gente checar a rede social, o problema é a gente escolher, às vezes, os horários que não são mais apropriados, o que vão atrapalhar algo nobre e insubstituível que é o nosso sono. Então, sem sono regular, a gente não tem saúde. Em todo o sistema. Cléa é médica aqui, sabe disso, e quem é da área de saúde também. Então, sem sono, a gente não regula nada.
Eu não vou me aprofundar muito, mas existe um estudo feito pela Common Sense Organization, que é uma organização norte-americana de educação para o digital, que eles fizeram um reporte, eles fazem um reporte anual, estão no terceiro reporte já sobre a relação do celular e o sono. E eles mostraram que cada ano que passa, principalmente os adolescentes norte-americanos, dormem cada vez menos. E esse dormir cada vez menos, quem é da área de saúde sabe, significa dificuldades de aprendizagem, dificuldades nos vários aspectos da aprendizagem, de cognição, de memória, de raciocínio lógico, abstrato, de uma série de componentes da aprendizagem, problemas de relacionamento, problemas de sonolência, problemas de irritabilidade, ou seja, a questão comportamental e a questão cognitiva. Fora todo o sistema biológico, que fica desorganizado. Eu já ouvi casos de pessoas que estavam com um hábito tão grande de trabalhar virando a noite na internet, que estavam começando a dormir 2, 3, 4 horas da manhã e acordavam de 11, meio-dia. Né? São casos extremos, obviamente. Mas a pesquisa mostra que, na média, no âmbito geral, cada vez menos os adolescentes dormem bem nos Estados Unidos, dormem cada vez menos. E isso tem um impacto direto na questão da aprendizagem. Né? Então, isso é só um dos aspectos. Né? Sem falar outras questões de saúde. Né? Então, sem sono, não dá pra gente ter saúde, gente. E o celular está roubando o sono de muitos de nós. Né? Então, hora de acordar, hora de dormir, não é hora de celular. Tá? E outro momento sagrado que eu sugiro a vocês, hora das refeições. Tira o celular da mesa. Por quê? Porque você vai, à medida que você leva o celular para a mesa, você está desperdiçando o momento de você interagir com as pessoas que estão ao seu redor. Então, o primeiro impacto é no conversar, no olhar para a sua família, ou seja, nas conexões com as pessoas, e tem os impactos individuais. Eu já fiz uma live com a Luma, que é do Mindful Eating, e ela disse que tem pacientes que ela tem dificuldade, eles estão tão acostumados com o estímulo de estar comendo com o celular, que eles acham extremamente estranho comer sem nenhum estímulo. E ela disse que está precisando fazer com alguns pacientes uma espécie de desmame. Ou seja, a pessoa ela tira o celular e a pessoa começa a ouvir música. Outras veem um pouco de TV antes, mas desligam a TV e ficam com som, com a musiquinha ambiente e tal. Porque a pessoa se desconectou dos seus sentidos. Entende? Então, eu me desconecto do sentido do paladar, né, do olfato, de todos os sentidos envolvidos na alimentação, inclusive na percepção de saciedade que eu tenho. Então, essa questão do celular durante as refeições, ele tem vários impactos, não só na nossa saúde, né, e tem outras pesquisas que mostram também que as crianças que são condicionadas a ver televisão ou tela ao comer desde cedo, elas têm uma dificuldade maior em fazer uma leitura da saciedade. Então, comem mais do que deveriam, porque elas não conseguem dar-se o tempo dessa conexão e dessa leitura dessa saciedade, tá? Então, é um impacto muito forte na nossa saúde física, né? Vejam, o hábito do bem-estar digital tem a ver com a forma como a gente está comendo hoje também. Vai num shopping, eu não sei aí, mas em todas as cidades que eu morei aqui, você vai num shopping, na praça de alimentação, tem pessoas que não comem, parece que estão comendo, enfim, feito bicho. Nem usa os talheres direito, como com a mão só, porque a outra está ocupada passando o feed do celular, lendo notícia e tal. Então, qual o tipo de conexão que a pessoa está tendo com a refeição ali? Zero, né? E então, esses 3 momentos eu recomendo que vocês mantenham como sagrados, tá bom? Diminua o consumo de notícias e informações, é a minha segunda dica. Então, quais são, dentro desse limite de informações, quais dicas que eu dou para vocês hoje? Limite o tempo. Então, 24 horas por dia de mais do mesmo, gente. Ou seja, mais informação sobre corona, mais informação sobre isso, mais informação, só vai aumentar a sua ansiedade. Então, tentem 2 testes diferentes, conforme a necessidade de vocês de acompanhar isso, conforme a questão profissional, por exemplo, né? Então, vocês podem testar uma vez por semana, ver uma fonte confiável de informação, que dê um resumo do que aconteceu na semana no país, por exemplo. Ou você pode testar, fazer esse consumo dessa informação num horário que não seja um horário que vai, se a notícia for muito chocante, não vai te abalar. Então, por exemplo, é diferente de você ver um filme de terror, né, de manhã você vê à noite.
Então, é diferente você ver uma notícia sobre o número de mortes que aconteceu no país ou de uma situação caótica que está no Brasil, de 8 horas da manhã, e você tem um tempo de você processar essas informações ao longo do seu dia, e você vê isso de 10 horas da noite, meia hora antes de você deitar. Então, é importante vocês fazerem, dentro desse consumo de informação, essa higiene de diminuir a quantidade, depois escolher o melhor horário para vocês verem essas notícias, tá? Então, eu recomendo de vocês evitarem a hora de acordar e a hora de dormir. E se alguma notícia te deixou muito chocado ou muito triste, eu sugiro que você se permita dar um espaço para processar essa informação, tá? Como é que a gente pode processar uma informação que foi muito chocante para a gente? Você pode escrever, você pode conversar com um amigo, um par, um marido, ou uma pessoa que te entende nas suas crises, nos seus momentos, no seu choro, que você sabe que não vai lhe julgar. E você pode também optar por, nesse momento que eu peguei essa notícia que foi muito pesada para mim, agora eu vou dar uma desconectada do celular, eu vou desconectar de notícias nesse momento. Eu vou me permitir um espaço de desconexão para que eu possa processar essa informação que me abalou muito, tá? Outra dica é gerencie fluxo de trabalho, ou seja, quem está trabalhando com muita informação que não consegue se desligar, é importante aprender a gerenciar o lixo que chega por e-mail. É importante para a gente ter saúde mental, a gente definir claramente quais são os horários de trabalho e os horários de intervalo. Então, às vezes, a gente tem muita disciplina com o nosso horário de trabalho. A gente coloca na nossa agenda, coloca no Google Calendar, mas a gente não coloca com a mesma disciplina o nosso horário de intervalo. Mas por quê? Porque a gente está desvalorizando a nossa saúde e o nosso bem-estar, né? Porque se eu reconheço que tão importante quanto trabalhar é importante a minha higiene mental, então eu preciso também colocar meu intervalo, meu horário dos 30 minutos de eu andar de bike. Aqui a gente está podendo fazer isso. Se você não está podendo fazer, você vai buscar algo que seja um intervalo mental para você fora do digital, tá? Mas escolhe quais são os horários de higiene mental que você vai ter, tá? Gerencie suas notificações para quem está com esse desafio de home office, para que você tenha mais foco e menos cansaço mental, para você não estar sendo interrompido constantemente. E a última dica de hoje, o gerenciamento do seu tempo de tela. Então é importante a gente registrar o tempo de tela que a gente tem. Será que você sabe hoje qual é o tempo de tela que você usa? Se eu perguntasse a vocês aqui, agora, vocês usam 1 hora de celular ou 3 horas de celular por dia? Nos vários aplicativos que você usa. Quanto será que vocês estimariam? Talvez 1 hora? Talvez 2? Pois acreditem que num livro que é chamado Irresistível, um psicólogo norte-americano, Adam Altler, ele disse que ele usou um aplicativo, ele foi entrevistar o dono de um aplicativo, um dos primeiros aplicativos feitos para isso, chamado Momento em inglês. E ele próprio, psicólogo, estudante de vício em tecnologia e marketing, ele estimou o horário dele, eu acho que deve usar mais ou menos 1 hora, 1h30. E quando ele usou o aplicativo durante algumas semanas, ele percebeu que ele usava durante 3 horas e meia por dia. Então, hoje já existem alguns aplicativos, eu vou tentar fazer alguns conteúdos depois para compartilhar com vocês o nome desses aplicativos, mas tem um Moment, quem usa iPhone, o próprio iPhone já tem o Dashboard, eu não sei como é que chama em português, mas vocês podem procurar no app, em inglês é Dashboard, que ele dá o registro de tempo de tela. Tá? Desculpa, do tempo de uso do seu celular. Então, quanto tempo você gastou no Instagram, quanto foi no WhatsApp, quanto foi, enfim, nos vários aplicativos que você usou. Então, vocês podem se admirar quando vocês olharem no telefone de vocês quanto tempo vocês usam. Então, a partir desse conhecimento, talvez seja mais fácil de você reconhecer que é preciso diminuir um pouco essa quantidade de horas. Talvez você não esteja achando tempo para fazer um alongamento, mas passa 3, 4 horas no celular. Está sentindo a dor na cervical, mas não tem um tempo de fazer 15 minutos de alongamento. Então, é importante conhecer essa informação. Então, depois que vocês tiverem consciência desse tempo, diminua conforme possível o tempo de tela. Então, isso a gente vai conversar em outras lives e nos posts também. Fiquem acompanhando aqui que eu vou dar dicas mais detalhadas de como a gente pode fazer essa diminuição, tá? Mas vocês podem, por exemplo, uma dica bem básica é você fazer intervalos entre o trabalho do digital e o trabalho offline ou atividades offline. Por exemplo, cuidar da casa, agora que a gente está em home office sem ser empregado, no caso no Brasil, né?
brincar com os filhos, botar uma roupa na máquina, tirar uma roupa da máquina, e você vai fazendo blocos de atividades e colocando os intervalos propositalmente, a cada 45 minutos, por exemplo, você para 10. E nesses 10 você faz um trabalho de casa, de modo que no final do dia, você tanto vai estar com a mente mais descansada, a fadiga ocular tende a diminuir porque você vai olhar não só para perto da tela, mas para outros espaços mais distantes. E ao mesmo tempo você não vai acumular pilha do prato, pilha de roupa, porque você está fracionando isso em pequenas atividades ao longo do dia. Então você vai ganhar nos dois sentidos. Mais intervalos é outra dica, tá? E se você trabalha com tela, tente não ir descansar com telas, né? Então, se você já trabalha 8 horas por dia no computador, fazendo reunião no Zoom, lendo, sempre com a tela, no caso do computador, não só o celular, e você vai descansar com a tela do celular, por exemplo, ou na TV, você está trocando uma tela por outra, na verdade, né? Então, isso pode ser um lazer no aspecto mental, aparentemente, mas, por exemplo, a questão da fadiga ocular, que eu falei no início, você não vai solucionar, você vai piorar, o que pode te levar a ter mais dor de cabeça. Então, é um conjunto de coisas, né, que a gente precisa estar atento para a gente cuidar mais.